Boa noite, Aveiro! Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, quero começar por saudar, na pessoa do nosso Presidente da Federação, Jorge Sequeira, todas e todos os militantes do PS do Distrito de Aveiro e todas e todos os Presidentes de Câmara, Presidentes de Junta e demais autarcas do PS aqui em Aveiro. E na pessoa do Pedro Nuno Santos, saudá-lo a ele e toda a excelente lista de candidatas e candidatos do PS à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Esta sala é para mim muito importante. Porque foi precisamente aqui, nesta sala, neste centro de congressos, que no verão de 2014 eu organizei uma convenção para definirmos uma agenda para a década, para definirmos os horizontes daquilo que era necessário refazer no país depois de vários anos de governação em nome da Troika. E foi aí que nós definimos os objetivos, as ambições que tínhamos e que nos têm guiado ano após ano, desde 2015 até hoje. E por isso, quando nós dizemos que queremos continuar a avançar, é porque nós sabemos bem qual foi o nosso ponto de partida. E é preciso ter memória de qual foi o nosso ponto de partida. O que é que nós queremos continuar a fazer? E façamos um esforço de memória. Como é que estava o país em novembro de 2015, quando nós iniciámos funções? Era um país que estava com os salários congelados ou cortados, as pensões cortadas, tinha sofrido um enorme aumento de impostos, que tinha um déficit maior do que o déficit que tivemos o ano passado e que tinha um crescimento negativo ao longo dos 4 anos anteriores. Este era o país que existia quando nós tomámos posse. E a nossa prioridade, a primeira prioridade, foi o que designámos de virar a página da austeridade. Uns achavam que só era possível virar a página da austeridade saindo do euro. E outros acreditavam que para estarmos no euro tínhamos que viver em austeridade. Mas nós dissemos que éramos diferentes. Que nós éramos o partido que tinha colocado Portugal na União Europeia. Era o partido que sabia que o nosso desenvolvimento se faz na Europa e com a Europa. Mas sabíamos também que tínhamos o direito, tínhamos a capacidade e conseguíamos estar na Europa de cabeça erguida, fazendo-nos ouvir e defendendo na Europa as políticas que interessam e que servem os interesses de Portugal e dos portugueses. Sim, ao princípio foi muito difícil. Alguns não acreditavam que nós fôssemos capazes de virar a página da austeridade e, ao mesmo tempo, reduzir o déficit, reduzir a dívida e consolidar as nossas contas públicas. Ao princípio olhavam-nos de esgalha, ao princípio desconfiavam de nós, mas a verdade é que mês a mês, ano a ano, nós fomos recuperando essa credibilidade e acabamos com o então nosso Ministro das Finanças a ser eleito Presidente do Eurogrupo e a ser chamado o Ronaldo das Finanças. Sim, e tenho muito orgulho. Na altura, era dos poucos socialistas sentados à volta da mesa do Conselho. Mas é com muita satisfação que vejo, 6 anos depois, que podemos ter aqui, em Aveiro, através do vídeo, o nosso camarada Olaf Scholz, que é hoje chanceler da Alemanha,
que se senta ao meu lado no Conselho e que connosco faz o combate para que a Europa continue a ser uma Europa cada vez mais solidária. E esta credibilidade internacional não é só uma questão de orgulho nacional, não é só uma questão de podermos ter vaidade de sermos reconhecidos. Isso tem uma tradução concreta na vida das famílias portuguesas, na vida das empresas portuguesas e nas nossas finanças públicas. É que esta credibilidade internacional permitiu que, ano após ano, a nossa taxa de juro fosse diminuindo. E foi diminuindo que ultrapassou primeiro a da Itália, depois a da Espanha e hoje já conseguimos emitir dívida com uma taxa de juro negativo. E isto quer dizer o quê? Isto quer dizer uma coisa muito simples. Só o Estado poupa por ano 3 mil milhões de euros em juros. Que são 3 mil milhões de euros que nós reinvestimos na educação, na saúde, na sustentabilidade da nossa segurança social. Mas não é só o Estado ou os municípios que está a poupar na taxa de juro. São também as empresas que hoje pagam um juro muito mais baixo do que pagavam em 2015. As nossas empresas, que quando têm que competir com as empresas francesas, com as empresas espanholas, com as empresas italianas, com as empresas alemãs, hoje ou têm um juro mais baixo do que as outras empresas dos outros países, ou têm um juro cuja diferença para os juros das empresas alemãs é muito menor do que aquela que era em 2015. Estas empresas tornaram-se muito mais competitivas do que poupam em juros do que qualquer baixa da taxa de IRC que o PSD lhes queira hoje prometer. E as famílias também, porque a taxa de juro da habitação não baixou por acaso. Baixou porque a recuperação da credibilidade internacional do nosso país, ao ter feito baixar a taxa de juros da República, baixou a taxa de juros para as empresas e baixou também a taxa de juros para as famílias. Sim, no conjunto, Estado, empresas, famílias, poupam hoje por ano, relativamente a 2015, 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros. Praticamente metade da famosa bazuca da União Europeia. Mas convém recordar que não foi só lá fora. Foi difícil convencer que era mesmo necessário voltar à página da austeridade para que o país voltasse a crescer. Eu lembro-me bem, quando nós fizemos o aumento do salário mínimo nacional, logo em 2016. O que é que nos disseram? O que nos disseram é que vinha aí o diabo, que íamos dar cabo das empresas, íamos dar cabo do emprego e que o país e a economia não se aguentavam com subidas do salário mínimo nacional. É verdade, era isto que a direita pensava em 2015. Mas o pior é que a direita continua a pensar exatamente o mesmo, hoje, em 2022. É que a direita está mesmo convencida que o país e as nossas empresas só são competitivas se tiverem baixos salários. E não percebem que o mundo de hoje já não é um mundo onde nenhuma empresa na Europa possa competir à custa dos baixos salários. Esse mundo, felizmente, acabou e nós não queremos voltar a esse mundo. Aquilo que faz com que as empresas hoje sejam competitivas é poderem investir na qualificação dos seus recursos humanos, poderem modernizar-se na sua tecnologia, poderem ser inovadoras no nosso
produto e colocar o produto lá fora, em condições a terem um preço mais competitivo, mais alto e pagarem com isso mais e melhores salários aqui em Portugal. Aqui em Aveiro, conhecem bem esta história. Vamos pegar no exemplo que o Pedro Nuno Santos aqui nos deu, da indústria do calçado. Todos nós nos lembramos quando, no princípio deste século, a direita governava, decretou que o país não tinha mais condições para ter indústria. E que o calçado ia acabar, e que o têxtil ia acabar, e que as confecções iam acabar, e que nós só íamos viver dos serviços, e também a agricultura também era para acabar. Era tudo para acabar. Bom, a verdade é que o têxtil e o calçado sofreram crises muito graves. Mas como é que saíram dessa crise? Foi a baixar salários ou foi a modernizar-se tecnologicamente? Foi a baixar salários ou foi investindo na inovação? Foi a baixar salários ou investindo na qualificação dos seus recursos humanos? Pois, como venceram a crise, foi precisamente a investir na qualificação, na modernização e na inovação. E é por isso que hoje o nosso calçado não é competitivo por ser mais barato. É competitivo porque é melhor. E é por isso que nós nos batemos com os franceses para ter o segundo melhor preço a nível mundial. E é por não perceber isto que a direita ainda hoje não percebeu bem como é que nós, tendo aumentado 40% o salário mínimo nacional, tendo o salário médio aumentado 25% ao longo destes anos, afinal, o diabo não só não veio, como, pelo contrário, todos os anos temos mais empresas a virem investir em Portugal. Temos, ainda o ano passado, um novo recorde de investimento privado das empresas no nosso país. E não só o emprego não desapareceu, como a taxa de desemprego, que estava em 12,8%, caiu para os 6,4%, metade daquela que tínhamos quando a direita ainda governava o país. E então, como não percebem como é que isto aconteceu, tentam esconder o que aconteceu. E recorrem a um truque. E dizem assim: em média, nos últimos 20 anos, o país só cresceu 0,4%. Mas porquê é que eles falam da média dos últimos 20 anos? Eles só falam da média dos últimos 20 anos para esconder a média dos 4 anos entre 2016, 2017, 2018 e 2019. Dos 4 anos que nós governámos antes de vir a pandemia. Eles escondem que nesses 4 anos a média não foi 0,4, foi 2,8, foi 7 vezes mais do que tinha acontecido na média dos 15 anos anteriores. E foi por termos voltado a crescer que nós voltámos a crescer mais rápido do que a média dos países da União Europeia. Ou seja, nós ficámos mais próximos dos países como a Alemanha do que estávamos em 2015. Não chegámos lá. E é por isso que queremos continuar a avançar, porque é mesmo lá que nós queremos chegar. E não vamos chegar lá se não continuarmos a melhorar os rendimentos das famílias portuguesas. Porque os rendimentos das famílias portuguesas são, primeiro, um fator de justiça para quem trabalhou e hoje tem a sua reforma e para quem trabalha e tem direito a um salário justo. Mas o rendimento das famílias portuguesas, ao contrário do que a direita pensa, é mesmo um grande contributo para o crescimento económico. Não, nós não crescemos só pelo que exportamos. Nós crescemos também por aquilo e pelas condições com que vivemos aqui na nossa pátria. E é triste ver que
ao fim de 6 anos, insistem na mesma receita. Agora dizem que não, mas toda a gente viu, as imagens estão gravadas. Toda a gente tem na memória as palavras que ouviu. E foi muito claro. O PSD foi contra e é contra a subida do salário mínimo nacional. E nós fixamos uma meta. A meta de que até 2023 o salário mínimo nacional chegaria aos 750 euros. E temos vindo, ano após ano, a cumprir esse objetivo. O ano passado, com a crise grave que vivíamos, de uma forma mais lenta. Este ano, felizmente, que a economia já está a crescer de novo acima da média europeia, damos um passo maior. Já estamos nos 705 e para o ano estaremos nos 750 euros. E não nos vamos ficar pelo próximo ano, porque já que vamos iniciar uma nova legislatura, depois temos uma meta para a nova legislatura. E por isso nós vamos passar dos 750 euros para os 800, para os 850, para os 900 euros e aos 900 euros chegaremos no final da próxima legislatura. Sim, nós sabemos bem que não há economia sem empresas. Mas também sabemos bem que não há empresas sem trabalhadores nas empresas. E que aquilo que faz... E o que faz uma sociedade ser uma sociedade decente, uma sociedade onde há justiça social, é os ganhos da riqueza que o país produz serem justamente repartidos. E a direita, que gosta muito de nos comparar com a Europa, há um aspecto onde nunca refere. A média dos salários no conjunto da riqueza da Europa valem 48%. Em Portugal, durante os anos de governação da direita, afundou-se quase para os 40%. Nos últimos 6 anos, temos vindo a conseguir crescer o peso dos salários no conjunto da riqueza nacional. Hoje, já valem 45% do conjunto da riqueza anualmente produzida no país. Mas estamos ainda abaixo da média europeia. E qual é a ambição e a meta que nós nos temos que propor coletivamente, como sociedade, a alcançar ao longo dos próximos 4 anos? É que nos próximos 4 anos temos de, pelo menos, chegar à média europeia do peso dos salários na riqueza nacional. É esse progresso que nós queremos, é para esse progresso que nós temos que trabalhar. E por favor, que ninguém acredite nessa ideia que a direita quer fazer passar de que os salários médios só não sobem porque obrigamos as empresas a gastar dinheiro com os salários mínimos. Isto é só para disfarçarem aquilo que é a realidade. É que quem nem sequer quer subir o salário mínimo, muito menos vai querer subir o salário médio ou qualquer outro salário. Mas a direita não se distingue de nós em matéria de rendimentos só pelos salários. Distingue-se também de nós quando nós falamos do rendimento das pensões. Nós, ao longo dos últimos anos, temos todos os anos feito um aumento extraordinário das pensões mais baixas. Mais uma vez, no Orçamento de Estado para 2022, propusemos um novo aumento extraordinário das pensões até 1.097 euros. Como sabem, o orçamento não passou. Mas há um compromisso que nós temos com as portuguesas e com os portugueses. Um compromisso que nós temos com todos os nossos pensionistas. É que nós não desistimos. Nós temos um compromisso e nós vamos honrar o compromisso. E no próximo orçamento,
esse aumento extraordinário das pensões vai existir e vai ser pago retroativamente até ao dia 1 de janeiro de 2022. A direita nada diz sobre aumentos extraordinários, é contra, nem sequer diz como é que assegura o crescimento das pensões ao longo dos próximos anos. Mas a direita distingue-se também de nós em matéria de rendimentos no que diz respeito aos impostos. Os impostos, como muito bem explicou o Pedro Nuno Santos, são indispensáveis para que a sociedade se possa organizar de uma forma decente. Para ter uma escola pública para todos, para ter um Serviço Nacional de Saúde para todos, para ter uma segurança social que garanta não só as pensões, mas também o subsídio de desemprego quando o desemprego nos bate à porta, ou garanta o layoff quando a empresa tem que fechar. E nós temos que garantir os salários por inteiro a quem trabalha nessas empresas. Mas sabendo nós que os impostos são essenciais, entendemos que os impostos devem ser justamente repartidos. E que conforme as nossas finanças públicas foram melhorando, nós podemos redistribuir e diminuir o peso dos impostos sobre quem trabalha. E é por isso que, ao contrário da direita, que aquilo que diz é que não vai reduzir o IRS que as famílias pagam, nem este ano 2022, nem para o ano de 2023, nem sequer em 2024, e que só talvez lá para 2025 ou 2026, se alguma coisa acontecer, que também não dizem meio o que é, então aí talvez considerem que podem baixar o imposto pago pelas famílias. Pois o que nós dizemos às famílias portuguesas, e que dissemos, aliás, no orçamento que apresentámos na Assembleia da República, não é uma conversa que venhamos agora a ter aqui em campanha eleitoral, é que nós, neste ano de 2022, queremos já baixar os impostos. Baixar os impostos para quem ganha menos, baixar os impostos para a classe média, baixar os impostos para as famílias que têm filhos, baixar os impostos, em particular, para os jovens em início de carreira, para garantir que têm condições de vida que não os levem a emigrar, mas que lhes permitam viver e construir o seu futuro aqui, em Portugal. E essa medida é uma medida absolutamente fundamental. Sejamos claros. O país fez um grande investimento. As famílias fizeram um enorme investimento. Os jovens têm feito um enorme investimento para, ao longo dos últimos anos, termos conseguido ultrapassar o maior déficit estrutural que o país acumulou ao longo de décadas, para não dizer de séculos, que era o nível de formação. A minha geração não tem o nível, não conseguiu ter o nível de formação que hoje, felizmente, as novas gerações têm. A geração dos meus pais ainda conseguiu ter menos do que a minha. E foi um fator, uma mudança extraordinária na nossa sociedade. Aquilo que os meus avós conseguiram fazer pelos meus pais, aquilo que os meus pais conseguiram fazer por mim, aquilo que eu procurei fazer pelos meus filhos, aquilo que vocês todos fizeram pelos vossos filhos, pelos vossos netos. O que eles fizeram para conseguir mesmo ir mais longe na vida, através dos estudos. Conseguirem concluir o ensino secundário, conseguirem fazer os cursos profissionais, muitos conseguirem até chegar à universidade, uns até aos mestrados, outros até aos doutoramentos. Esse é o progresso que tem existido e que nos tem permitido que nos comecemos a aproximar daquilo que é o nível de formação das sociedades mais desenvolvidas, das economias mais fortes da União Europeia. Isto é uma riqueza extraordinária que nós temos. E este esforço extraordinário das famílias, dos jovens, do país, é um esforço
que justamente os jovens exigem e têm direito a ver recompensado. E que nós queremos que eles vejam recompensados. E por isso, ao contrário da direita, que lhes disse para emigrarem, o que nós dizemos aos que emigraram é que voltem. E aos que estão é que fiquem. Mas sabemos bem que para que fiquem, temos que criar condições para isso. Primeira condição fundamental, a legislação do trabalho tem de combater efetivamente a precariedade, porque ninguém se lança à vida sem ter um emprego seguro, sem ter uma perspectiva de vida de confiança e com base na precariedade. Foi a pensar nestas novas gerações que nós lançámos a nova geração de políticas de habitação, que visa assegurar a oportunidade de ter casas acessíveis para os jovens que querem construir a sua própria vida e têm que ter as condições para ter a liberdade efetiva de construírem a sua vida. E é por isso que nós fazemos tanta questão de, a par do combate à precariedade, a par da habitação acessível, podermos também ter naqueles anos iniciais da vida, onde, como todos nós sabemos, é mais exigido o esforço que temos de fazer para arranjar casa, para comprar mobília, os eletrodomésticos, começar a pensar no futuro da nossa vida, se temos ou não temos filhos, que nós temos que criar melhores condições para estes jovens poderem arrancar. E é por isso que nos primeiros 5 anos de atividade terão uma redução significativa do seu IRS para terem maior rendimento disponível para poderem construir a sua vida. E é para que todos tenham melhor vida que é fundamental manter aquelas políticas que melhoram o rendimento das famílias, sem ser nem através dos salários, nem através da diminuição dos impostos, mas o acesso a bens fundamentais em melhores condições. E o que é que isto significa? Significa, para quem tem família, tem filhos na escola, que os manuais devem continuar a ser gratuitos, porque é um bem fundamental para a educação das crianças. Significa, para quem está agora a ter filhos, que temos que ter uma rede nacional de creche gratuita para que todos tenham um lugar, para tenham melhores condições para poderem trabalhar e terem os filhos que desejarem ter. Que temos que continuar a garantir a redução do preço dos transportes públicos, porque isso é uma enorme poupança no orçamento de cada família ao final do mês. É que temos que continuar a assegurar a existência da tarifa social da energia para garantir hoje 800 mil famílias que não vivem em pobreza energética, porque o Estado apoia a energia de quem não tem condições de suportar o seu custo. Sim, e é por isto mesmo, porque nós queremos ser uma sociedade mesmo para todos, que sabemos que o bem mais importante de todos, que é a saúde, tem que estar mesmo garantida para todos, da única forma que uma sociedade decente conseguiu até hoje assegurar, que é a essência de um Serviço Nacional de Saúde, público, universal e tendencialmente gratuito para todas e todos os portugueses. Porque a direita gosta de fingir que é muito solidária, dizendo que sim, deve ser gratuito para quem não pode pagar, mas deve ser pago para quem pode pagar. Mas nós sabemos onde é que acaba essa história. Porque aqueles que podem pagar já pagam através dos impostos.
E no dia em que começarmos a diferenciar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde em função do rendimento de cada um, aquilo que nós acabaremos a ter é um Serviço Nacional de Saúde para quem nada tem e deixemos de estar um Serviço Nacional de Saúde para todos e financiado por todos. E por isso deixamos de ter mesmo um Serviço Nacional de Saúde com a qualidade que o nosso Serviço Nacional de Saúde prova todos os dias ter e provou, mais uma vez, nesta pandemia, ter. E é por isso, caras e caros camaradas, que é fundamental, no próximo domingo, nós assegurarmos uma grande vitória do Partido Socialista. Porque nós temos que dar força para continuar a avançar e não dar a oportunidade de voltar a recuar. Porque nós gostamos e temos orgulho de sermos o inimigo principal do Chega e de não termos nunca um governo que ficará refém e dependente da extrema-direita. Sim, a nós nunca nos verão a traduzir por palavras meigas as palavras do André Ventura. A nós nunca nos verão a querer mitigar que a prisão perpétua não é prisão perpétua. A nós nunca nos verão a ficarmos dependentes do voto do Chega para que o governo se aguente ou para que o governo não se aguente. Não. Para nós, a nossa fronteira não é não ter ministros do Chega no Conselho de Ministros. A nossa fronteira é que não queremos depender de nenhum voto do Chega para coisa nenhuma. E é por isso mesmo que nos temos que mobilizar. Porque nós temos que votar, porque ganhar o PS é ganharem os idosos que têm direito a um aumento extraordinário da sua pensão. Por ganhar o PS é ganharem os jovens que têm direito a ter um IRS reduzido para arrancarem com a sua vida. Por ganhar o PS é ganharem todos aqueles que trabalham e que podem ver já este ano o seu IRS reduzido. Porque votar no PS é ganharem os trabalhadores que precisam e desejam que o salário mínimo nacional continue a aumentar, porque sabem também que com o aumento do salário mínimo nacional subirão todos os outros salários e é assim que o país se vai continuar a progredir. E sabemos que ganhar o PS é ganhar a democracia, que não terá nenhum governo dependente da extrema-direita para poder governar. Por isso, temos que nos mobilizar todos. Temos que falar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com os nossos colegas. Lembrar a todos que já tivemos amargos de boca muito grandes quando julgaram e confiaram nas sondagens a achar que as eleições estavam antecipadamente ganhas. Não, as eleições não se ganham nas sondagens. As eleições ganham-se nas urnas com o voto de cada uma e de cada um. E por isso o que é necessário é votar, 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 votar para continuar a avançar com o PS e não voltar a recuar com a direita.